Eu tenho visto que muitas pessoas estão passando por diversos conflitos nessa época de pandemia, de quarentena. E uma das coisas que eu fiquei pensando é que, enquanto mediadora de conflitos, quais são dicas que a gente pode ter assim no nosso dia a dia para que a gente consiga contornar esses conflitos, né? Eu não acho que a melhor maneira da gente lidar com conflitos é evitando, porque o conflito ele sempre mostra alguma coisa que precisa ser vista e que não está sendo reconhecida. Então, a primeira coisa para que a gente consiga ter uma vida mais harmônica nesse período de quarentena, eu acho que é a gente conseguir admitir quando o conflito existir, né? E aí, uma vez que o conflito está admitido, né? Que a gente percebe que vem, né? Essa força, essa energia que faz a gente ou brigar, ou querer brigar, ou discordar, ou se posicionar. Uma vez que a gente admite, a gente consegue entender qual é a natureza desse conflito. E isso é muito interessante, né? Porque geralmente se mostra qual é o lugar que está nos incomodando, qual é o lugar que está doendo, né? O lugar de dor. Então, a gente evitar conflito é uma maneira da gente negar alguma coisa que precisa ser vista. Mas o que eu fiquei mesmo pensando, enquanto dica, e aí uma dica bem basiquinha, assim, e bem fácil da gente utilizar, quando o conflito se instaura, geralmente é porque uma das partes, ou ambas as partes, ou quantas partes forem, estão tomados por uma carga afetiva, né? Estão afetados com alguma coisa que nem sempre você consegue elaborar. Então vamos supor que você está na iminência de um conflito e você está sentindo uma coisa que nem você ainda conseguiu definir o que é aquele estranhamento. E isso pode acontecer. Tem gente que quando está na iminência de um conflito ou quando sente alguma coisa, né, aquele ziriguidum esquisito, já consegue identificar de cara qual é o conteúdo que está sendo acionado ali e a melhor maneira de lidar com aquilo. Mas nem sempre o conteúdo fica claro, porque a gente está falando de emoção, a gente está falando de alguma coisa que está nos afetando. E às vezes não é que não fica claro porque você não tem essa destreza ou porque você não consegue perceber. Às vezes você até consegue, mas você pode estar emocionalmente cansado naquele dia, você pode ter trabalhado demais, você pode estar carente, você pode estar cansado, você pode estar diversas coisas que naquele momento você não consegue ter uma elaboração para dizer a respeito daquilo que te incomoda e às vezes até sugerir uma maneira de sair daquele lugar ou daquele conflito. E aí quando a gente pensa no conflito, né, pensando num conflito de duas partes, se você é a pessoa que está sentindo isso e não está conseguindo elaborar, é muito legal quando a outra parte, um amigo, um parente, um namorado, uma namorada, enfim, qualquer que seja a pessoa do outro lado, que ela consiga ter uma sensibilidade de não entrar de cara, né? Não se deixar levar pela sua afetação, né? E perceber o ser humano ali do outro lado e perceber que ele também tem limitações. Embora a pessoa possa ser o mais inteligente emocionalmente possível, tem dias que a gente está um pouco mais exausto. Então, o outro lado e a gente mesmo, né, na situação de estar emocionalmente afetado, conseguir ter um tempo de elaboração, né, para que a gente consiga olhar para aquilo num segundo momento com mais calma e mais compreensão, funciona. Então, muitas vezes o que a gente quer é ou partir logo pra briga, né? Porque aquilo ali não pode acontecer, porque não sei o quê. E aí o negócio estoura, e aí não tem nenhum refinamento aquilo. Ou a gente tenta, de fato, tentar dar uma solução logo pro conflito, ou a gente evita o conflito e foge do conflito. E aí me parece que nenhuma dessas soluções é tão inteligente quanto a gente ter a sensibilidade de perceber que às vezes a gente precisa de um tempo
para elaborar aquilo, sem evitar, sem partir logo para uma briga, para uma desarmonia, e reconhecer que tem ali uma questão que só tá pedindo para ser vista. Então, se a gente conseguir dar esse tempo pra gente elaborar, e se o outro tiver a sensibilidade e a generosidade de também nos dar esse tempo para elaborar, eu acho que as coisas começam a funcionar melhor. Então, resumo, a dica é: quando você estiver na iminência de um conflito, seja porque você está incomodado ou emocionalmente afetado com alguma coisa que você ainda não sabe direito explicar, falar sobre, porque você não conseguiu elaborar, peça um tempo para que você consiga elaborar aquilo. E depois você expõe aquele conflito, ao invés de falar aquilo que você não pensa, aquilo que você não deve, inventar uma desculpa, que às vezes pode piorar as coisas, pode gerar um desentendimento na comunicação. E por outro lado, se você é a pessoa que está vendo que uma iminência de um conflito vai acontecer com alguém que você preza e zela e gosta e ama e cuida, experimente só acolher aquela sensação que está vindo daquela pessoa, experimente ouvir, praticar o que a gente chama na mediação de conflitos, de escuta ativa. Para quem não sabe, eu sou mediadora de conflitos também. E a escuta ativa realmente é um santo remédio, assim. Quando a gente consegue verdadeiramente se abrir para ouvir o outro, muitas coisas começam a se encaixar e caminhar para um caminho mais harmônico, de mais equilíbrio. E se você conseguir ter a generosidade de permitir, se for possível, que aquela pessoa tenha um tempo de elaboração, pode ser 40 minutos, pode ser um dia, pode ser um final de semana, enfim, não sei, depende da situação. Acho que isso ajuda muito a gente a não entrar em conflitos desnecessários, né? De coisas que poderiam ser resolvidas com escuta, com acolhimento e com compreensão. Acho que essa é uma boa dica para a gente começar a exercitar a como lidar com conflitos rotineiros, conflitos diários, né? Essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia e que por vezes podem exaurir a gente porque não tiveram o tratamento devido e apropriado. Então acho que isso vai salvar muito tempo, muita energia e vai gerar pra gente resultados positivos no sentido de mais harmonia, mais equilíbrio e mais paz, né? Pra gente poder enfrentar esse momento que a gente está vivendo de pandemia e conseguir focar no que a gente realmente precisa e naquilo que é importante. Esse é o primeiro vídeo dessa playlist que vai falar um pouco sobre conflitos e sobre mediação de conflitos. Espero que vocês gostem. A mediação de conflitos é um trabalho muito lindo. No próximo vídeo a gente fala mais sobre ela, tá bom? Se você gostou, não deixa de se inscrever, de deixar seu like, seu comentário, contar pra gente como você tá fazendo para lidar com esses conflitos, pequenos conflitos do dia a dia nesse momento de pandemia, de isolamento social, de lockdown. E se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo, até mais!